Massa, tô chegando. Feliz demais, né, em poder estar junto novamente. Feliz 2025 para todos nós. Um abraço. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que oficializou a volta de Cuca. Quarta passagem do treinador mais vencedor da história do Galo. São 6 títulos conquistados por comandante de 61 anos de idade. Esse retorno acontece depois de 5 recusas diferentes. O Atlético havia tentado nos últimos dias Pedro Caixinha, Luiz Castro, Gustavo Quinteiros, Almeida e também Tite, técnicos diferentes, de estilos completamente distintos e até de nacionalidades desiguais. Sobrou ou restou o Cuca, que aceitou meio que de imediato contrato de 2 temporadas até dezembro de 2026. O Cuca chega ao lado do Cuquinha, seu auxiliar técnico, e do Daniel Cerqueira. Nas outras passagens foram 245 jogos, com 135 vitórias, 55 empates e 55 derrotas. Existia muita dúvida de como é que o torcedor do Galo reagiria ao retorno do Cuca, especialmente depois daquela acusação, mais do que acusação, daquele problema na justiça referente a um episódio da década de 80. Mas tenho sentido nas redes sociais que a grande parte dos torcedores atleticanos se mostrou a favor. Cuca é o novo treinador do Galo. A diretoria anunciou a contratação do técnico na tarde deste domingo. Com contrato até o fim de 2026, o técnico chegará na cidade do Galo com 2 auxiliares, Cuquinha e Daniel Cerqueira. O técnico substitui Gabriel Milito, que deixou o clube no início de dezembro. Bem-vindo de volta, professor, publicou o Atlético, após a divulgação de um vídeo com uma fumaça branca na Arena MRV, mas no começo da busca por um substituto de Gabriel Milito. Cuca teve o nome citado nos bastidores, mas nenhum contato oficial havia sido feito até então. O Atlético priorizou a tentativa de contratar o português Luiz Castro, chegou a se aproximar de um acerto. Mas não houve nenhum acordo entre as partes. Essa será a 4ª passagem de Cuca pelo Galo. Sendo que na primeira, em 2011, ele assumiu com a missão de tirar a equipe do risco de rebaixamento no Brasileirão e teve sucesso em seu objetivo. E no ano seguinte, iniciou a montagem do elenco que faria história em 2013, quando conquistou a Libertadores. No fim da temporada, com anúncio durante o Mundial de Clubes, acertou a transferência para o futebol chinês. Foi ainda campeão mineiro em 2012 e 2013, voltou ao Galo para uma épica campanha em 2021, com as conquistas do Brasileirão e da Copa do Brasil, além do Campeonato Mineiro. Mais uma vez, anunciou a saída ao fim da temporada. Vocês gostaram da contratação de Cuca? Ou a diretoria deveria ter contratado outro? E qual seria esse outro técnico na sua opinião? Inscreva-se, deixe seu like no vídeo. Cuca ainda retornou ao Galo em julho do ano seguinte, contratado justamente para o lugar de Antônio Mohamed, técnico argentino que chegou para substituí-lo. Desta vez, o trabalho não vingou, e somando as 3 passagens de Cuca pelo Galo, 2012, 2013, 2021 e 2022, foram 244 jogos, 134 vitórias, 55 empates e 55 derrotas, aproveitamento de 62,4%. Cuca é o 4º técnico com mais partidas à frente do Atlético. Só está atrás de Tele Santana, 424 jogos, Procópio Cardoso, 328, e Levir Coupe, 320. Procópio é o recordista de passagens, com 6, ao lado de Mussula. Levi tem 5 passagens, e agora, Cuca, vai para a 4ª vez, igualando-se a Said, ex-atacante do Galo, e Ricardo Dias. O campeão do gelo, o último trabalho de Cuca foi no Atlético Paranaense. Dirigiu o time de Curitiba em 23 jogos, com aproveitamento de 66% dos pontos disputados e conquistou o título do Paranaense. No Furacão, Cuca somou 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Entenda a grande polêmica do técnico Cuca, fim de processo na Suíça. Em 2023, Cuca deixou o Corinthians depois de apenas 2 jogos, citando pressão dos torcedores. Ele foi alvo de protestos de parte da torcida do Corinthians, que não aceitou a contratação de um então condenado por estupro em 1989, na Suíça. A diretoria dizia acreditar na inocência do técnico, que assim sempre se declarou, em abril de 2023. A diretora dos arquivos do estado do Cantão de Berna, capital da Suíça, Bárbara Studer, confirma que o processo indicava que havia sêmen de Cuca no corpo da adolescente de 13 anos, vítima em 1987, em janeiro de 2024.
O Tribunal Regional de Bernam-Mittelland, na Suíça, tornou pública a decisão em que anulou o caso contra o treinador Cuca, que em 1989 havia sido condenado pelos crimes de coação e ato sexual com menor, ocorridos em 1987, durante uma excursão do Grêmio pela Europa. A decisão do tribunal, que não entrou no mérito da questão, portanto não inocentou o Cuca, concordou com o argumento apresentado pela defesa do ex-jogador. Ela defendia a anulação alegando que o julgamento de 1989 se deu à revelia, sem que o réu estivesse presente e sem que seus advogados pudessem defendê-lo. Mas o que Cuca pensa sobre tudo isso, hoje eu entendo que deveria ter tratado desse assunto antes. Estou aliviado com o resultado e convicto de que os últimos 8 meses, mesmo tendo sido emocionalmente difíceis, aconteceram no tempo certo e de Deus, declarou Cuca, por meio de uma nota distribuída por sua assessoria. O caso teve início em 1987, quando o Grêmio fazia excursão pela Europa. Cuca e outros 3 jogadores foram detidos com a alegação de terem tido relações sexuais com a garota sem consentimento. Segundo a investigação da polícia local, a jovem se dirigiu com amigos ao quarto dos atletas do Grêmio. Os jogadores, então, a puxaram para dentro e a abusaram. Os 4 ficaram cerca de 1 mês presos antes de voltarem ao Brasil. O julgamento aconteceu só 2 anos depois. Cuca, Eduardo e Henrique foram condenados a 15 meses de prisão por atentado ao pudor com uso de violência. Fernando foi absolvido da acusação de atentado ao pudor e condenado por estar envolvido no ato de violência. Cuca sempre negou a acusação, e agora que você entendeu tudo. O que pensam sobre isso? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo. Valeu e até o próximo vídeo.